Aloha! Eu sou o Rafabo e hoje vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o jogo de tabuleiro Terraforming Mars. O jogo Terraforming Mars, o nome em inglês, mas em português seria Terraformando Marte. Isso quer dizer que ao longo do jogo nós estamos tentando tornar Marte habitável para os seres humanos. Ao longo do jogo, nós somos corporações que estão tentando ali, de alguma forma, lógico, benéfica para elas também, colocar coisas em Marte que torne Marte habitável. Então, ao longo do jogo, você vai usar algumas cartas e recursos para fazer com que Marte se torne habitável. Como, por exemplo, aumentando a temperatura do planeta, ou aumentando o oxigênio e também fazendo surgir rios e oceanos para que esses parâmetros globais sejam atingidos e assim Marte se torne habitável. O jogo ele conta com diversas cartas e essas cartas que são jogadas pelos jogadores vão fazer com que você consiga realizar as ações e ganhar pontos e fazer dinheiro e enfim, né? Dessa forma que você acaba ganhando o jogo, fazendo pontos. Cada um dos jogadores controla uma corporação e essa corporação vai ter alguma habilidade específica que vai guiar o jogador logo no começo do jogo. Mas ao longo do jogo, você também vai conseguindo outras cartas que vão te auxiliar, aumentando, por exemplo, a sua energia para gerar calor e assim aumentar a temperatura. Você vai fazer plantações, conseguir diversas vegetações para fazer árvores e dessa forma aumentar o oxigênio, ou até mesmo lançar meteoros e coisas que façam com que o planeta de Marte tenha água e também ajude na temperatura de forma geral, que isso tudo vai guiar o jogo ao seu fim, que é quando os 3 parâmetros chegam no nível adequado para que as pessoas possam habitar Marte. Cada uma das cartas tem um efeito único e vai trazer algum benefício para o jogador. Essas cartas, além disso, elas trazem diversas imagens que referenciam ao nome delas. Então, por exemplo, árvores. Você vai colocar árvores em jogo. Então, você vai conseguir gerar mais plantações. E algumas dessas imagens foram retiradas de bancos de imagens existentes, como o da NASA e o do próprio governo dos Estados Unidos. O interessante desse jogo é que ele traz uma situação muito importante para nós nos dias de hoje até, que é a vida na Terra se tornando cada vez mais escassa. A gente tem esses tópicos muito fortes ainda hoje em dia sobre o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e o desmatamento. Então, são muitos fatores que trazem esse conceito de que o planeta Terra ele está se esvaindo e é por culpa nossa. E ao mesmo tempo que a gente quer habitar um novo planeta, por conta da superpopulação aqui também e do aquecimento, isso se torna um ponto importante para ser questionado, porque nada adianta a gente pensar nisso e lá na frente, quando isso de fato acontecer, a gente cometer os mesmos erros que estamos cometendo aqui. Né? Então, pensar nisso de uma forma um pouco mais holística, vamos dizer, e trazer esse tópico como uma reflexão mesmo. Porque a gente quer habitar Marte, a gente quer tornar ela habitável e quer que seja um país como a Terra, mas do que adianta a gente ir para lá e fazer as mesmas coisas que a gente faz aqui? Durante o jogo, ele propõe algumas alternativas que acredito que devem ser alternativas que os pesquisadores e as grandes indústrias que querem habitar Marte já têm em mente, que seria a destruição de algumas luas para que
isso mude a temperatura em volta de Marte. Um dos exemplos que ele cita aqui seria o Deimos caindo, né? Pelo que eu entendi aqui, é uma lua que está perto de Marte e que, se você acabar destruindo ela usando meteoros, usando armas, enfim, né? Não sei de que maneira isso aconteceria, isso traria mais calor para Marte, aumentando a sua temperatura e assim podendo fazer com que os humanos sobrevivam de uma maneira melhor lá. Então, nesse ponto também entra naquele sentido que eu falei, que é: será que vale a pena fazer isso? Será que realmente é o melhor caminho? Será que não tem outras soluções para habitar Marte e, né, sem destruir tudo que já existe? Fica aí a reflexão. E ainda assim acredito que Marte existiria como realmente uma colônia. Ela não extinguiria a Terra. Acho que as pessoas ainda têm um pouco de vontade de que a Terra continue. As pessoas, de forma geral, assim, né? Algumas organizações, ONGs, enfim, pessoas que querem que o mundo seja melhor, não vão querer abandonar a Terra. Né? Então, com certeza vão ter várias empresas e várias coisas ainda na Terra. A Terra ainda vai ser o planeta central, até que ele exploda, vamos dizer assim, né? Mas Marte vai ser a nossa colônia. E provavelmente quem vai conseguir ir para lá são só as pessoas mais abastadas. Acho que vai ser muito difícil eles migrarem toda a população em um cenário de catástrofe extrema. Se a gente pensar naquele filme do fim do mundo, o Dia Depois da Manhã, né? Em que no final ali a gente vê que ainda existe alguns seres humanos, né? Ele lembra ali um pouco de Arca de Noé, traz uma alusão ali de que a África vai ser o único território a ser salvo e, né, de que forma isso seria trazido para Marte? Será que as pessoas teriam condições de ir para lá? Eu acho meio difícil, né? Pensando que as naves espaciais, né, todas essas viagens interestelares que estão acontecendo com grandes empresas hoje, né? Eu acho que ainda não é uma realidade e nem será uma realidade para as pessoas que não têm dinheiro. E é por isso que a gente se contenta com o jogo. Outro tópico que eu acho bem interessante, ele retrata um pouquinho sobre a energia, né? Que Marte, para ter tudo o que a gente tem aqui, uma das questões principais é a energia. E acredito que energias sustentáveis sejam o caminho. Então ele traz algumas cartas como moinho de vento e energia solar. Mas ainda assim essas máquinas que fazem energia também tem que ter cuidado, né? Porque hoje a gente ainda vê aqui no, no mundo, na Terra, a energia solar sobrecarregando os sistemas. Então existe uma energia que é natural, vamos dizer assim, sustentável, mas que a rede não comporta, ela não é feita 100% para isso. Né? Então também é um ponto importante a ser levado em consideração. Sem contar os animais. Então teríamos que levar animais para lá, insetos e peixes. Como seria a alimentação em Marte? A gente teria condição de sobreviver apenas com plantas? Os vegetarianos e veganos ficariam felizes, eu acho. Mas os insetos e os peixes conseguiriam viver numa Marte 100%
artificial criada pelos seres humanos? Não sei também. Então, saindo dessas divagações sobre o planeta Terra e Marte e como seria tudo isso, eu deixo primeiro uma questão aqui. O que você acha, ou melhor dizendo, como você acha que seria Marte habitável? Será que é possível mesmo? Você imagina os seus netos, bisnetos, tataranetos, quisinetos, que eu não sei o nome, morando ou sobrevivendo em Marte? Você acha que a sua família seria agraciada por estar em Marte? Então, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Então, para concluir tudo isso que eu falei, eu acho que através do jogo a gente consegue entender como seria essa terraformação de Marte, deixar Marte habitável e transformar Marte na Terra ou numa segunda Terra. Ele traz esses pontos de como você vai aumentar esses fatores, esses parâmetros globais e ainda te induz ali a gerenciar uma corporação e trazer essas coisas para dentro do jogo de uma forma bem lúdica e divertida. Eu acho que ele faz aqui jus ao tema proposto pelo jogo. Então, diz o que você achou, se você já jogou, se não jogou, experimenta que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, fica aqui o meu convite e até a próxima. Valeu!